Quero saudar aqui imensamente, com muita alegria, o meu amigo e irmão Genário, né? Como bem disse, eu já o conheço há uns 30 anos, né? Já me deu carreira para o Genário, quando era pequeno. Interessante que, quando eu estava sentado ali, e o padre pediu para que a imagem de Santo Antônio ficasse ali na frente, eu comecei a lembrar da minha infância e tentei olhar para alguns que aqui estavam, algumas crianças, e comecei a imaginar, porque onde eu morava, onde eu praticamente nasci, só nasci em Camamu, mas me criei em Camamuzinho, ali grudado com o Batã. O padroeiro era Santo Antônio. É Santo Antônio. E nós ficávamos esperando o ano todo para chegar a festa de Santo Antônio, que o que mais a gente gostava de fazer era escorregar dentro da igreja. Quando minha mãe e as mulheres iam lavar a igreja para começar o trezenário. E esse santo, ele me passa uma coisa tão boa que todas as vezes que eu leio sobre ele, eu me emociono. Santo Antônio tem uma história como poucas outras pessoas têm. Um homem que nasceu num berço de ouro, podemos dizer assim, rico, mas que de repente abriu mão para ajudar os outros. Abriu completamente sua mão. Não quis a riqueza. Seguidor de São Francisco de Assis, um advogado como ninguém. Santo Antônio, todos vocês sabem, alguns sabem, ou todos, naquela época dele, para casar, a mulher tinha que pagar aos pais dos noivos, o chamado dote, pagava. E quando ele via uma mulher pobre, de uma família pobre, que não tinha condições de pagar aquele dote, ele começava a fazer campanha, pedir doações para ajudar aquelas mulheres a serem felizes. E a fama dele de casamenteiro, de um missionário que sentia o coração arder, era tão grande, tão forte, que um dia uma mulher resolveu botar uma imagem de Santo Antônio na janela, porque ela queria se casar, uma moça, não conseguia um casamento. E de repente essa imagem caiu na cabeça de um rapaz que ia passando. Ela lá meio desajustada, caiu na cabeça e esse rapaz se desmaiou, passou mal, e ela desesperada, chegou o rapaz e colocou
colocou em casa. Resultado, eles se casaram. Uma outra coisa tão linda, ele era seguidor de São Francisco de Assis. Ele temia pregar na frente de São Francisco de Assis. E o pai dele foi condenado à forca. Segundo as autoridades, o pai havia assassinado um rapaz. Alguém assassinou esse rapaz e o enterrou no quintal do pai de São Francisco, do pai de Santo Antônio, sem ele saber. Tempos depois, as autoridades descobriram onde estava o corpo e foram lá e confirmaram. E o pai de Santo Antônio foi ao tribunal. Santo Antônio, como defensor, um advogado renomado, tentou de todas as formas defender o pai e ele não conseguiu convencer nem o juiz nem o jurado. Foi condenado à morte o pai. Certo dia, quando já estava para ser enforcado, ele foi até a Itália, estava acompanhando de São Francisco de Assis. E de repente São Francisco teve um mal-estar. E quem coloca para fazer a pregação? Santo Antônio. Só que ele não se achava digno de ser mensageiro, substituir logo quem? São Francisco de Assis. E de repente, durante a pregação, ele teve uma visão muito forte de que o pai iria ser, naquele momento, ia ser enforcado pela morte. E ele teve a visão de que o pai era inocente. Ele foi teleportado, se não me falha a memória, o termo é esse, do lugar onde ele estava na Itália e apareceu no tribunal. E lá no tribunal ele falou bem assim para os juízes, dizendo que gostaria de ouvir o morto como testemunha da inocência do pai. Todos no tribunal riram, fizeram algazarra dele, da fé que ele tinha, do convencimento que ele tinha em defender Deus. E aí riram, brincaram, fizeram algazarra, mas o juiz, rindo, que só estava esperando a execução, diz então que se ouça o morto. Foram ao túmulo, cavaram, e Santo Antônio pegou, mandou o morto levantar. O morto levantou e pediu para falar quem foi que o havia assassinado. O morto falou e em seguida adormeceu. Levantou e em seguida adormeceu. São Francisco sumiu na mesma hora e o pai dele foi inocentado. E os culpados pagaram por tudo isso. Quando a gente segue a Deus, a gente confia. Deus não quer de nós nenhum sacrifício. Deus não quer de nós nenhum ato extraordinário. Deus não quer de nós que sejamos as melhores pessoas para a sociedade. Deus quer fazer com que o nosso coração arda, mas arda com vontade. Arda com vontade para transformar essa sociedade injusta e perversa. Deus quer que o nosso coração arda na família para que sejamos melhores pais, melhores maridos, melhores esposas. Deus quer que arda no nosso trabalho para que nós sejamos lá também mensageiros de paz, de amor, de fraternidade, de doação. Deus quer fazer com que o coração de cada um de nós possa se sentir tocado para servi-lo neste mundo de transição. Deus precisa de cada um de nós. E eu tenho falado muito por aí, por onde eu tenho caminhado, sobretudo em relação às pastorais da nossa igreja. Deus está tocando no coração de cada um de vocês
para que seja missionário. Missionário que sirva também na igreja através de uma pastoral. E a gente fica feliz quando vê pessoas novas tocando, vozes novas tocando. A gente vê corações, pessoas coordenando as pastorais. A gente vê pessoas se predispondo para servir a Deus. E vejam vocês, o tema de hoje é discípulos missionários. O discípulo missionário sente o coração arder e colocar os pés a caminho. Eu creio que todos vocês já leram a passagem dos discípulos de Emaús. Logo depois que Cristo foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou. Mas aqueles que o seguiram, não acreditaram. Baixaram a cabeça, ficaram desanimados, ficaram tristes, saíram conversando pelo caminho. Hoje também a gente faz a mesma coisa. Em casa a gente fica triste, a gente fica desanimado com os problemas, a gente senta para falar de política, a gente senta para falar de educação, a gente senta para falar de sociedade, a gente passa a conversar sobre muitos outros assuntos, até mesmo também pela família. Assim foram os discípulos, conversando. Certamente um olhava para o outro e dizia: rapaz, você viu? E não é que mataram o Jesus mesmo? Poxa, quanta tristeza, ele falava tanta coisa para a gente, mas e daí agora? Nós estamos sozinhos, todos com medo, todo mundo preocupado, não vamos mais para lugar nenhum. E no momento do desânimo, meus amados e queridos irmãos, aí é que entra Deus. No momento da tristeza, é aí que entra Deus. Porque é muito fácil a gente falar de Deus alegre. É muito fácil falar de Deus quando se tem um emprego bom. É muito fácil falar de Deus quando a barriga está cheia. É muito fácil falar de Deus quando se tem dinheiro para resolver alguns problemas. E nas dificuldades? É fácil falar de Deus? É ali onde Deus nos pega pela mão. E na hora que a gente pensa em fazer besteira, Ele toca assim: epa, para aí. Ei, homem de pouca fé, o que é que você está fazendo? E aí, de repente, Jesus aparece. E olha que coisa linda. No momento de desânimo, de tristeza, quem é que conduz a conversa? No Evangelho, quem é? Jesus, ele passa a conduzir a conversa. Ele chega para o discípulo e diz assim: meu amigo, o que foi que aconteceu? Aí, se você não sabe o que aconteceu, não? Meu amigo, aconteceu um bocado de coisa aqui, você não está sabendo, então você é de fora. Não, e Jesus começa a conduzir a conversa. E de repente, o discípulo começa a sentir o coração arder. Começa a sentir, mas ninguém fala. A gente no dia a dia a gente sente Jesus, mas não fala que está sentindo Jesus, porque a gente deixa o mal sobressair sobre o bem. Quantas vezes a gente aqui já saiu de casa e esqueceu a porta aberta e lembrou e disse: poxa, eu vou voltar para fechar. Lembrou. Por quê? Porque alguma coisa poderia lhe acontecer naquele trajeto e você teve que voltar. Quantas vezes esquecemos uma chave ou um documento em casa de uma consulta que íamos fazer e resmungamos: poxa, esqueci isso aqui, e a gente volta para pegar. Hoje, por exemplo, meus irmãos estavam vindo de Goiás para Ubatã, casa de minha mãe, e de repente o carro que fez a revisão todinha, passou o ano todo sonhando, o carro quebrou. E aí todo mundo ficou triste, e eu falei bem assim: não fiquem tristes. Isso é propósito de Deus. Parou um pouquinho, está arrumando casa, a gente não está arrumando o carro, a gente não sabia o que poderia acontecer. Então é um livramento. Então por tudo a gente deve dar graças a Deus. Deixar que o coração da gente arda desse Deus que não nos esquece, não nos abandona.
E aí, de repente, o caminho vai se estreitando, vai ficando curto, e vamos entrar. Aí o discípulo chega e diz: olha, venha, já é tarde e a noite já vem. Vamos sentar. E reconheceram a Jesus Cristo pelo gesto. Hoje é dia da caridade, né? A missa da caridade que o domingo da caridade que o padre iniciou falando. E eles reconheceram a Jesus pelo gesto de partir o pão. Partiu o pão. Aí quando partiram o pão, disse: é Jesus, o ressuscitado. E nós, como discípulos, que sentimos o nosso coração arder, precisamos aprender a repartir o pão, para que os outros possam chegar e falar bem assim: olha que gesto bonito. Eu percebi que aquela pessoa era da igreja pelo gesto de partilhar. Quando aquela pessoa partilhou, eu senti o meu coração arder, eu senti um chamado. Portanto, meus amados e queridos irmãos e irmãs, neste ano que nós estamos vendo, estamos refletindo sobre o ano vocacional, nós todos somos chamados a deixar o Cristo penetrar em nossos corações, deixá-los bastante ardentes, com muito fogo, de anunciar a Jesus Cristo a todas as pessoas. Que o Senhor, nosso bom Deus, Pai de infinita bondade, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo sabe, que está presente com nós, está presente conosco, e o Espírito Santo Paráclito, aquele que está para nos animar nos momentos difíceis, possa conduzir, e a gente possa cantar assim: quando a gente encontra Deus, coração não consegue calar, vai aos outros, vai testemunhar o quanto é bom viver de esperança. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade o verbo amar. Não sou a luz, mas eu sei de onde ela veio. Sou somente uma seta, sou somente uma seta. Que nós possamos deixar o nosso coração encontrar a Deus para servir ao outro muito melhor e muito mais do que a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.